Olá, eu sou a Agatha Tavares, participante do Desafio Diligência 2023. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que foi esse desafio. Conheci a Rede Insana no início desse ano de 2023. Na verdade, conheci o pastor Ivan no Jeová Jireh em 2022, em Manaus, em agosto de 2022. E tive o desejo de participar de um desafio que era no feriado do 7 de setembro de transcrição, mas acabou que eu não participei. Mas no início desse ano, Deus compartilhou muito ao meu coração de que eu precisava conhecê-lo mais a fundo e que a gente só poderia conhecê-lo exatamente na palavra. Então foi a palavra para o meu 2023, me aprofundar cada vez mais na palavra. Então em janeiro eu decidi começar o desafio nenhum dia sem a Bíblia da Rede Insana e comecei a ler Provérbios também sozinha, mas acompanhando esse desafio. Até que em junho recebi o convite para estar participando do Diligência e na mesma hora, em janeiro, lendo Provérbios, eu fiz internamente essa decisão de ser mais diligente. E eu vi que o desafio de diligência foi uma resposta desse meu posicionamento, dessa minha oração, porque muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não sabe como fazer, né? Então já tinha realmente decidido, já tinha avançado em muitas coisas, e o desafio de diligência veio para reforçar muitas coisas, trazer muitas coisas que eu precisava internamente resolver e não sabia, né? Então foi um desafio extraordinário, da gente perceber como que a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Foi super leve, super tranquilo de cumprir os hacks, porque como eu falei, eu já tinha decidido em ser diligente e o desafio veio reforçando cada vez mais isso. Hoje, ao olhar assim e ver a minha pontuação, eu quis ser diligente também como desafio. Então, mais da metade, aliás, exatamente a metade dos dias, né, por 21 dias, eu fiz a pontuação máxima porque foi o que eu me propus realmente a fazer. Então foi uma das primeiros aprendizados, né? E é incrível como esse resultado cura quando a gente chega no final, quando a gente executa de forma diligente as coisas, isso nos cura, né? Então, hoje, ao olhar para trás, ao olhar os hacks sendo preenchidos com uma certa leveza, não foi algo, nossa, muito, né? Já era realmente algo mais leve até para mim. Mas olhar para trás e ver de forma nítida, né? Eu gosto muito disso, de ter visualmente isso. Então, vale muito a pena, né? Então, esse é um sentimento, hoje, finalizando o desafio, vale muito a pena essa coisa de que o resultado propriamente nos cura. A gente vê que a gente consegue. Eu que venho de um histórico, né? Eu procrastinava demais, eu começava e não terminava. E desde 2022 eu venho nessa decisão de realmente concluir tudo que eu termino. Então, com muita alegria, eu chego ao fim desse desafio de diligência. Como eu falei, fui diligente com o próprio desafio, né? De pontuação, de fazer realmente o meu melhor nesse desafio. E a minha pontuação, né? Ela reflete isso, a minha dedicação nesse sentido. Uma coisa que eu aprendi no desafio de diligência que fica para mim, para a vida, é que muitas das vezes eu fiz da força do meu braço, muitas das vezes eu quis fazer e era pesado. E com o desafio eu aprendi de que quando a gente faz pedindo ajuda ao Espírito Santo, se torna leve. Então foi um dos aprendizados que eu levo para minha vida. Assim como eu pude resolver muitas pendências internas, foi um desafio que eu não tive tantas pendências externas, mas muitas internas. Foi um período de libertação, foi um período de romper, né? Palavras, orações específicas que o pastor Ivan fez, que eu sei que foram primordiais para o meu processo, para o meu romper. Liberações mesmo de coisa que eu sentia de que estava presa, né? E orações e liberações do pastor Ivan dentro do desafio de diligência. Eu sei que isso repercutiu espiritualmente, internamente e no seu devido tempo. Os frutos disso vão se manifestar. Então foi um desafio muito interno, de diligência e de pendências muito internas. Muitas das pendências que eu listei que eram externas,
elas não foram resolvidas, mas é como se as pendências internas que antecedem elas foram resolvidas. Então, muitas eu acordava e falava: Espírito Santo, qual é a pendência que nós temos hoje para resolver? E ele trazia coisas que não estavam na minha lista, mas que estavam na lista dele. Então, foi algo muito leve, muito libertador, de poder resolver essas pendências e poder ver, né, o cuidado e o amor de Deus nessas pequenas coisas. O Walk and Pray para mim foi o maior fruto, né, desse diligência. Era algo que eu estava com dificuldade, como eu falei, eu fazia muito pela força do meu braço. Então eu começava, parava, começava, parava. E no primeiro dia do desafio, quando eu declarei a confissão de que eu me tornava diligente com o meu corpo, ali eu entendi de que eu estava fazendo um compromisso com o Espírito Santo. E não era mais só sobre mim, não era só o que eu achava que eu ia fazer por mim. E sim, eu entendi que era um compromisso com Ele, né? Se Ele habita em mim, eu precisava cuidar do meu corpo. E comecei a fazer o Walk and Pray e não consigo parar mais. Os dias que eu não faço, já me faz falta, né? E o hábito, né? Vendo o livro, o filme sobre De Volta para o Futuro, eu trouxe o hábito de orar em línguas no Walk and Pray. Então é algo que já virou um hábito, eu já como eu falei, meu corpo já pede para eu estar em oração, orando, atrelei a essa diligência orgânica, a minha oração, a minha adoração, que é algo que eu já não deixaria de fazer, porque já é um hábito realmente consolidado em mim. Então eu coloquei o que já era consolidado em mim dentro dessa diligência orgânica. E como eu falei, foi um maior impacto realmente na minha vida. Foi de eu ter realmente executado a questão do Walk and Pray. Eu fiquei muito feliz de poder chegar, de concluir, de fazer essa prática. É algo que eu quero realmente para a vida, inclusive dar continuidade. Uma grande vitória, um grande testemunho foi a resolução de uma pendência que era um apartamento, né, meu aqui no Rio, e que estava muito tempo, anos enrolado, e depois de uma oração de liberação do pastor dentro do desafio de diligência, esse processo chegou ao fim, né? Então uma dívida de 225 mil foi quitada, devolvendo o apartamento, né, entregando o apartamento para o banco e resolvendo essa pendência. E eu sei que foi uma grande liberação para minha casa, que o Senhor vai trazer. Então foi algo que eu compartilhei, testemunhei ao vivo e quero deixar registrado também aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que os frutos, como eu falei, de tudo que internamente, as pendências que foram resolvidas e as liberações que foram feitas ao longo desse desafio de diligência, eu mesma vou poder voltar aqui e assistir esse vídeo e poder testemunhar e dar continuidade a esse vídeo daquilo que internamente foi resolvido, espiritualmente na minha vida interna foi resolvida, para que isso se manifestasse, inclusive, da minha casa, né, da minha nova casa, que eu sei que o Senhor vai trazer, e essa liberação que estava há anos aprisionado, foi liberado no desafio de diligência. Fruto do Walk and Pray foi o batismo com outras línguas, né, com oração de outras línguas, e isso também foi um momento muito marcante para mim. Normalmente no secreto eu também danço, então o Senhor também me deu novas danças, né? Então a gente vê essa prosperidade do fruto, né, acontecendo. Enfim, entre outros testemunhos e milagres pequenos do dia a dia que a gente vai percebendo, vai florescendo, vai avançando e vai desfrutando, né, da bondade, do amor e do cuidado de Deus. E as maiores coisas que eu vivi, né, nesse diligência de 2023 foram exatamente isso. Foram as libertações espirituais internas que eu vivi. Sou muito grata à Rede Sana, muito grata à vida do pastor Ivan, e com esse lindo trabalho, esse lindo ministério vai transformando a vida de muitas e muitas pessoas. Eu sou grata de fazer parte dessa rede de transformação e a gente quer trazer todo mundo, a gente quer compartilhar com todo mundo para que mais pessoas sejam transformadas, mais vidas, famílias sejam transformadas e a gente possa estar cada vez mais lendo a Bíblia, lendo a palavra,
né? Eu acho que eu aprendi isso também, né? Esse amor pela palavra. Eu comentei esses dias com uma pessoa que eu estava apaixonada por provérbios, que eu queria ler todo o tempo. Estou lendo desde janeiro, graças ao desafio Nenhum Dia da Bíblia, também da Rede Insana. Então são desafios incríveis. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, o meu compartilhamento, para encorajar você que não conhece nenhum desafio, participe. Já estou inscrita no desafio Diligência Financeira e eu tenho certeza que vai ser um outro romper e eu vou dar continuidade a esse Diligência de agora. Então, como Lobo de Benjamim, né, a gente avançou juntos a essa Alcaté de Vencedores, chegamos ao fim dessa jornada, desse desafio, muito feliz por concluir, muito feliz por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que Ele há de fazer, inclusive através da minha vida. Então é isso, sou muito grata, honro, né, a unção e a missão que o pastor Ivan tem, e a gente está aqui e vai continuar lendo a Bíblia até que Jesus venha, como o pastor sempre fala. Gratidão por tudo, e esse é o meu compartilhamento e meu testemunho de coisas incríveis que o Senhor fez e vai continuar fazendo na minha vida. E aqui tá a comprovação de toda a transcrição de Provérbios ao longo desses 42 dias. Acabei antes até do tempo, mas aqui tá em resumo, passando rapidamente toda a transcrição até Provérbios 31. Até Provérbios 31.